Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o combate à corrupção. Meu convidado de hoje, natural de Itapejara, filho da dona Clementina e do seu Vladimir. Formado em Direito pela PUC, foi auditor do Tribunal de Contas e procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 1996, o esposo da Elizabeth, o pai da Rafaela, da Andresa, do Diego e do Giovanni, é procurador da República, do Ministério Público Federal. Hoje teremos uma conversa de peso com Celso Antônio Treis. Dr. Celso Treis, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Eu é que agradeço a oportunidade, né, e o prestígio, a audiência dos espectadores. Doutor, filho de Itapejara, Itapejara fica próximo a Passo Fundo, ali no noroeste do estado, região de italiana ali, né, descendentes italianos. É de lá. Eu vim muito cedo para Porto Alegre, atrás da sobrevivência, né? Eu até brinco dizendo o seguinte, que eu quase virei macaco, né? De tanto comer x-mico, que é pão e banana, né? Nos primeiros tempos de Porto Alegre. Trabalhei durante um largo período na Tumeleiro, né? Material de construção, que a origem da Tumeleiro é Sananduva, que é próximo a Itapejara. E daí eles traziam lá a gringada para trabalhar aqui, né? Na capital. Era uma oportunidade, né? Você sai lá no interior, que você mesmo com muito sacrifício, vai ter alguma oportunidade de estudar, etc., né? E assim aconteceu, né? Muita gente que veio para Tumeleiro comigo, depois estabeleceram seus próprios lojas de material de construção, conseguiram estudar, conseguiram evoluir, né? Então é uma história de trabalho, assim como 90% da população brasileira ou mais, né? Como é que nasceu o direito na sua vida? O direito, eu sempre tive um apreço pelo debate, né? Eu sou filho da ditadura, como se diz, no sentido, nasci em 62, então a existência toda foi adolescência. Foi num período em que você não tinha debate político, né? Você tinha, o único lugar que tinha debate era na área esportiva, né? E aí uma das paixões que eu sempre tive do jornalismo, do rádio, né? Especialmente do rádio, que aparecia ali o debate, etc. Então, eu tentei buscar isso, consegui, faço um registro aqui do crédito educativo na época do governo militar, né? Ainda, nos anos 80 ali, que permitiu que eu estudasse, foi na PUC, né? Porque eu não teria condições, obviamente, mínimas de custear uma faculdade, né? Então, foi nesse contexto que busquei o direito, porque ele é essencialmente isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? O direito é isso, né? Um instrumento da lei e da doutrina, mas é um grande bate-papo. Nunca entendeu a carreira de advogado como uma possibilidade, assim? Sempre enxergou? Na verdade, assim, eu quando consegui aí ingressar na função pública, né? Eu tive esse foco nela. Eu fui primeiro funcionário da Justiça Estadual, né? Que era o concurso era nível médio, mas obviamente você trabalhava junto com juízes, né? Promotores, enfim, no dia a dia da justiça. Aquilo foi muito útil, extremamente útil para aprender e para me envolver ainda mais. Depois fui auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma escola excelente ali, nós temos quadros de todas as áreas, contadores, economistas, advogados, enfim, que fazem as auditorias, né, que são um quadro, repito, muito qualificado, que o tribunal tem no Estado. E, inclusive, o Miola, que é conselheiro, foi presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, foi meu colega, nós trabalhamos junto lá. E deu, diga-se, uma grande projeção para o Tribunal de Contas aqui no Rio Grande do Sul, no Miola. E depois, então, procurador do Estado e procurador da República, né? Que já estou aí quase um quarto de século como procurador da República. Eu admiro muito a advocacia, sempre respeitei muito,
Nunca tive nenhum problema na relação com os advogados, pelo contrário, sempre teve uma relação muito profissional, mais do que profissional, de compreensão da função. É difícil ser advogado, é bastante difícil, né? Não vejo o advogado como muitos agentes da justiça, ou como um empecilho a se fazer justiça. Ao contrário, quanto melhor o advogado, mais qualificado o advogado, né, melhor eu tenho que trabalhar, né? Melhor eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho por eles assim um grande respeito. O Tribunal de Contas foi aquele momento assim de começar a querer puxar os novelos de lãs assim para ver o que vinha junto? Hein? A função sempre é a mesma. Se você está auditando, você não vai atrás do que está certo, né? É um princípio, né? E o procurador de Estado tem uma função um pouco diferente, que você faz a defesa do Estado, mas também na seara administrativa muitas vezes faz essa persecução. Embora eu tenha tido um período muito curto assim com o procurador de Estado, até trabalhei aqui em Novo Hamburgo. E o Ministério Público, por excelência, ele é o que se chama a magistratura em pé, né? Tem a origem lá, tem aquela expressão parquet, que é parquet mesmo, essa coisa de assoalho, vem da França, que significa o quê? Que na origem lá, o Ministério Público ele era o advogado do rei, e ele ficava em pé ao lado do juiz representando o rei. E aí depois ele vai com a ação penal, etc., que isso é uma coisa que se desdobra com o tempo. Mas ele é uma magistratura em pé, só que essa magistratura em pé ela tem um significado simbólico. Ele está em pé ali não de castigo, ele está em pé ali porque ele tem que ser ágil. Dentro da estátua da justiça que todos conhecem, que é a Temis, né, que está lá aquela imagem, por exemplo, postada na frente do Supremo Tribunal Federal, com a espada na mão e com venda nos olhos, porque a justiça ela tem que ser imparcial, então aquele é o símbolo da imparcialidade, de que ela não pode ficar investigando, vendo e correndo atrás dos fatos, senão ela perde a imparcialidade. Mas o Ministério Público tem que ser isso da justiça, ele tem que ser os olhos e a ação da justiça. Ele tem que ver, enxergar o fato, apurar o fato e levar ao julgamento do juiz. Essa que é o papel do Ministério Público. Então ele tem essa coisa de fugir, né? Eu coloco isso no jornalismo, né? Eu tenho uma grande apreciação pelo jornalismo investigativo, porque o jornalismo investigativo é isso, né? O repórter, a repórter, o jornalista, ele vai atrás, ele é um fuçador, né? Aliás, o senhor e o Aurélio Decker fazem excelentes debates lá na rádio ABC, né? Faziam, agora os tempos de pandemia não tanto, mas... eu sou na verdade, um admirador do Decker por tudo. Ele é o testemunho ocular da história, né? Molhou os pés no dilúvio. Mas assim, é verdade. E isso tem um valor muito grande. Não que, hoje, pela disponibilidade de internet, etc., a juventude que entra na função, é tudo uma questão de estudar. Eu não estava aqui em 1500 para saber que Pedro Álvares Carvalho chegou, né? Mas, obviamente, que você tem uma diferença bastante expressiva entre você estudar os fatos e você viver os fatos. São completamente diferentes, né? E ele viveu todos os fatos. Isso tem um valor muito grande, a gente vê na área do direito. Você quer ver uma coisa? Eu sempre digo que uma dos termômetros para você saber se alguém conhece o direito ou não, é o quanto de novidade ele acha em cada centímetro quadrado de lei que aparece no Brasil. E o Brasil é uma verborragia legislativa. É uma coisa estonteante. Ainda bem que tem internet, porque Diário Oficial não dá conta, né? Então, todo dia tem que entrar lá, sair um decreto. Isso só no governo federal. Agora, tu imagina estados e municípios. Vê essa questão da pandemia, você nem sabe, né? Saiu um novo decreto, a cada 30 segundos tem uma coisa novidade. Então, muitas vezes, o procurador saiu tal coisa, tá, para só um pouquinho, deixa, estou olhando. Então, a nossa rotina é você entrar, chegar na procuradoria, você entrar ao site, governo federal, Planalto, tem muita discussão na mídia assim, tem um projeto de lei, o projeto a gente nem acompanha. O Bolsonaro sancionou, tá lá, então tá, vamos ver então, o que está ali e tal, tem que saber. Decreto, aí normas, nós temos no Brasil um poder normativo que está abaixo dos poderes, mas às vezes mandam mais do que a Constituição. Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, o próprio Ministério Público, tudo tem que saber. Então, esse cipoal normativo,
o que que acontece? As pessoas vêm e dizem assim, ah, isso é novidade. Na verdade, tem muito pouco de novidade. As coisas têm uma roupagem diferente. Uma roupagem. Os institutos são os mesmos. Eles mudam a sua roupagem. Às vezes há alterações, claro, importantes. Mas por que eu digo isso? Porque exatamente como dizia o Brizola, eu venho de longe, dizia o Brizola, né? Então o sujeito vai te dizer assim, pois é, mas nos anos 70 tinha uma norma que dizia isso. Tinha uma norma que dizia isso. E tal, e tal, tal. Então esse cara conhece o direito. Esse cara conhece o direito. Esse sujeito. Ele sabe, porque ele estudou bastante a história do direito, isso é fundamental, como tudo na vida tem que saber a história de tudo. Para você compreender o presente, tem que saber o passado, mas fundamentalmente, em grande parte, porque ele viveu aquilo ali. E ele sabe o que aconteceu naquele momento, né? Então essa é uma coisa importante. Essa dobradinha do nosso MPF com o jornalismo, ela puxou recentemente um fio, um fiozinho desencapado lá do novelinho de lã, chamado Indio. Um grande escândalo, né, na nossa região que danou gente Brasil afora. O senhor foi protagonista desse episódio, doutor. Na verdade, a investigação da Indio, todo o mérito é da Receita Federal de Novo Hamburgo. Todo. Eles é que fizeram. Aliás, a Receita Federal, como um órgão, já no Brasil, eu digo que a Receita Federal é o órgão do que eu conheço, que eu trabalho na área federal, evidentemente, mais eficiente que nós temos no país. Receita Federal, é difícil de você pegar um trabalho mal feito da Receita, assim, que você diga, poxa, aqui eles foram negligentes, etc. Eles têm um padrão de atuação, têm qualificação, eles são muito bons, essa que é a grande realidade. Bons nós temos em todos os órgãos, mas eles têm uma conduta de atuação padrão, uniforme, regular, ela não é aquele trabalho excepcional e um outro que é medíocre, não. Então, a Receita Federal que fez isso, evidente que a gente fez os encaminhamentos, né, assumimos, etc., articulamos com Porto Alegre, porque é caso de lavagem de dinheiro, então a Justiça Federal no Rio Grande do Sul, no Brasil, ela centraliza nas capitais isso, né, com o colega lá de Porto Alegre, o procurador José Alexandre, que é um ótimo procurador, diga-se. E aí nós fizemos reunião com a Polícia Federal, em si, que já estava tentando articular, mas as provas que a Polícia Federal tinha eram absolutamente insuficientes. Dificilmente ia chegar a algum lugar ali. Foi a Receita que apurou. E a Indio é um fenômeno impressionante. A Indio arrecadou 1,2 bilhão de reais. Eu disse bilhão, não é milhão, é bilhão. De Novo Hamburgo, do um ano inteiro. Isso, mais de 35 mil pessoas no país, né? Que loucura. Aí depois você teve a Unic e tal, nós já tivemos casos em Sapiranga, alguns, de Sapiranga, que já tinha tido um caso anterior, e Parobé já da área estadual, que levou adiante, porque a competência aí é um pouco fluida, pode caracterizar lavagem de dinheiro, pode caracterizar crime contra a economia popular, estelionato e assim por diante, né? Aqui, tanto é que se diz que é o Vale das Pirâmides, né, que ficou conhecido. A Indio, mas eu vou ficar na Indio assim, a Indio é impressionante. E é incrível como é que se processou isso publicamente. Isso é um fenômeno de massa, é muito semelhante à política. Quando se acredita, quando resolve se acreditar em alguém, algum político, ou desacreditar, não importa a racionalidade, não tem racionalidade. As pessoas agem assim, com um efeito manada. O que aconteceu? Quando a Receita, nós começamos a estabelecer o contato com a Receita, de que tinha aquela situação, eu disse, olha, isso é crime, etc., porque eles estavam um pouco em dúvida ainda. Procurador, isso aqui, porque, claro, eles estavam levantando a questão fiscal, mas que ainda não havia encerrado o ano, etc. Eu disse, não, mas isso aqui obviamente, que é crime, nós temos que tocar adiante. Nós, em princípio, não íamos divulgar a apuração. Só que quem levou para a Receita Federal, que foi alguém de dentro que conhecia isso, inicialmente um apontamento de desvio, e aí eles começaram a desdobrar, a Receita hoje, ela é um Big Data, a Receita Federal hoje ela que concentra o maior volume de dados, já que está tão em voga hoje com os colegas da Lava Jato, a questão dos dados, ela tem dados de tudo, ela controla todos.
Então ela tem um instrumental de investigação muito bom e com uma qualificação profissional dos auditores, isso se torna assim muito viável. Né? Isso é desvio, claro, de apropriação da poupança das pessoas e tal. Né? Nós não íamos divulgar. Mas quem levou para a Receita isso, alguém fez, deve ter levado para o jornal NH também. Aí o jornal NH publicou, como é correto o jornalismo, só que ele publicou assim, olha, são operações temerárias. Claro, porque ele não podia dizer que é fraude e tal. Né? Bom, aí aquilo veio a público, né? Daí disso aí a gente ficou numa situação assim de conflito de interesses. Interesse um. O da investigação, puramente, se tu pensar só na investigação, normalmente é bom você fazer a investigação de uma forma discreta e só que ela apareça no momento das prisões, no momento que, como se diz popularmente, que a operação seja eclodida. Sob o ponto de vista da proteção das pessoas, todavia, não. Porque o poder público ele tem o dever, em qualquer, que nem o caso agora da pandemia e tantos outros, seja do judiciário, a alertar as pessoas das fraudes. Né? Essa é uma função. A polícia, nossa, a polícia aqui toda hora diz, olha, não entre na tal coisa que é golpe. As pessoas caem até hoje no golpe do bilhete premiado. Tá? Então eu, conversando com as pessoas, olha pessoal, o NH me procurou, perguntando se tinha e tal. Daí eu disse, olha, nós temos uma situação de investigação, nós não íamos divulgar, mas já que vocês deram, eu alerto as pessoas que sim tem investigação contra a Endil e que isto é fraude, que as pessoas, isso no popular é 171, é estelionato, o tipo penal pode ser outro, mas é para as pessoas entenderem, para as pessoas não botem o seu dinheiro ali, resumindo, né? Isso deu uma comoção. Você sabe que as pessoas chegavam a ir na procuradoria cobrar do Ministério Público. Que não, absolutamente, é correto. 15%, 25% ao mês. Era mais de 25% ao mês que eles prometiam. Que era 15% para o cara que botava o dinheiro. Mais 5% para um agenciador maior, e mais 5% para não sei quem e tal. Aí eu disse assim, isso aí, não, o Bolsonaro vai botar o sujeito no Ministério da Economia, nós vamos resolver o problema do Brasil, não, desse jeito. Como é que os bancos não descobriram isso ainda, né? Não existe. Né? Multiplicação de pães e peixes Jesus Cristo fez, nem dinheiro ele fez, nem isso ele não se meteu, né? Isso aí ele não se meteu. Tá? Então, aí o que acontece? E as pessoas, aí chegou um ponto que eu orientava lá, nós somos 3 procuradores na Procuradoria, né? Dr. Bruno, Dr. Antônio e eu. Mas o caso estava comigo, orientei lá o pessoal da recepção, né, da administração, os servidores que atendem o público, diz assim, não, faz o seguinte, o pessoal chegar aqui com essa diz assim, não, senhor, o nosso papel é alertar que é fraude. O senhor acha que não é fraude? Não é fraude. O senhor pega o seu dinheiro, vai lá embaixo, está vendo, sabe o rio ali, o Luiz Raul, que baixa embaixo do Trenzur? Isso. O senhor vai lá, pega o seu dinheiro e joga lá. Pum. Não tem problema. O senhor pode fazer isso, o dinheiro é seu. Agora a gente está dizendo para as pessoas tirarem. Muita gente tirou dinheiro. Muita gente. E aí você vê qual foi o fenômeno. Como eles tinham muito dinheiro em caixa, eles pagaram essas pessoas. Então teve gente que ganhou dinheiro. Ganhou dos outros, claro. Né? Ganhou dos outros, porque eles pagaram a Receita estimou entre 60 e 80 milhões. Que eles devolveram pagaram nesse período. E como eles pagaram, eles adquiriram credibilidade para continuar, entendeste? Apesar de tudo. Sim. Porque diziam, não, viu, estou te pagando. Né? Inclusive pagaram em espécie, etc. É outra coisa. Né? Pagaram, ok. Aí teve a questão do Bradesco, que não noticiou a operação suspeita de lavar dinheiro, ele vai ser alvo de uma ação civil, o Bradesco, que nós vamos ajuizar, porque ele não cumpriu as normas de lavagem de dinheiro que dizem que quando você tem determinadas características, que era o caso, você tem que noticiar o famoso COAF, né? Eles não fizeram isso. E uma série de... Tanto é que um próprio servidor do Bradesco acabou sendo preso, está implicado nisso. Mas, de qualquer forma, depois aí teve então a eclosão que demorou,
a operação da Polícia Federal mais do que a gente queria que demorasse, mas a apreensão de veículos, aquela situação toda, aquela luxo, esmeraldas, etc. É evidente que tu não tinha o dinheiro. Quero conversar com o senhor sobre corrupção. Tá. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu início lá, que também foi mais uma pontinha dessas de novelo que foi puxado, que deu origem depois ao caso Banestado, naquele mesmo momento, que foi ali o início também da atuação do juiz Moro. Isso. O senhor, neste momento, tem duras críticas. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com o nosso procurador Celso Tres. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Procurador da República, Dr. Celso Tres. A gente conversava um pouco, doutor, a respeito do caso da Indio. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lhe falar, para perguntar sobre essa característica da sua vida particular aí, que permite a indiscrição, mas o senhor é pai de 4 crianças, de 4 filhos, né? Isso. Hoje não crianças. Os 4 filhos de coração, Exatamente. Nós, em momentos diferentes, assim, né? 2 deles já são bem adultos, a outra tem 20 anos e a menor tem 15 anos agora. Eles foram adotados em Cascavel, em momentos diferentes, até quando eu não estava mais lá. Eu e a minha esposa, né? E temos uma ótima convivência. Eu recomendo às pessoas, evidente. Alguém já disse que a coisa mais difícil do mundo é criar e educar um filho, né? Eu concordo. De outra parte, é a mais difícil e a mais realizadora, porque nada é mais realizador do que a vida, né? Do que a sequência da vida que nós podemos. E nós sabemos que hoje nós temos uma grande carência de adoção, essa que é a verdade. Nós temos que estimular as pessoas, especialmente das crianças que são mais crescidas, né? Vamos ser honestos aqui, aquela loirinha de olhos azuis, essa não fica. Se pegar os dados do Conselho Nacional de Justiça, você vai ver que o que tem infelizmente, muitas crianças à espera de adoção, que exatamente são as crescidinhas, 7 anos, e negras, né? Que entende. Então, nós temos que fazer essa aposta, né? É evidente que tem os seus problemas naturais de qualquer filho natural, menos até, mas a gente precisa estimular as pessoas a fazer isso, né? Aquela ideia de que há uma incerteza. Não, incerteza todos nós temos. Se eu sair na rua agora, não sei o que vai acontecer, né? Mas nós precisamos estimular as pessoas a fazerem isso. Isso é uma questão de humanidade, né? Então, e de realização mesmo. Afinal, nós estamos aqui na vida para quê? Né? Para, de alguma forma, a gente auxiliar as pessoas e ser auxiliado por elas, né? O senhor me ligou uma frase antes de nós começarmos a nossa gravação, que eu anotei aqui, que, de certa forma, vou carregar ela de agora em diante, doutor. Uhum. A gente tem que se acostumar com a decepção. O senhor trabalhou lá atrás no CC5, né? Isso. Logo no início da sua atuação no MPF, né? E ali também iniciava a sua atuação o então juiz Moro, né?
que depois veio a dar desdobramento, por exemplo, do caso Banestado, que acabou não mexendo, um caso muito controverso. Isso. Tá? Acabou não indo a fundo, como, por exemplo, a Lava Jato teria ido. O senhor faz, nesse combate à corrupção, profundas críticas à atuação da Lava Jato. Do modus operandi. Isso, De alguns dos procuradores federais, inclusive, e também da magistratura lá. E o senhor é muito duro quando diz, eu anotei a frase aqui, veja que até hoje, embrenhado e assumido como ator político, Sérgio Moro exibe desabrida catilinária contra Lula. Ouvida que foi o juiz dele, agora apenas expressando a repulsa que sempre cultivou pelo réu. Causa confessa de suspeição. A parcialidade de Moro é escandalosa, mas escandalosa apenas se o STF não a reconhecer. Quer dizer, o que a gente enxerga aí é um homem que hoje é uma unanimidade, mais ou menos como Michel Temer, né? Antes ele era herói de metade dos brasileiros, hoje ele é uma unanimidade dos brasileiros. Verdade. Todos contra o juiz Moro. E se preparando a ser político, doutor Celso? Assim, ó, em rápidas pinceladas, o que aconteceu? Isso faz mais de 20 anos, né? Em Cascavel, no Paraná, foi um período muito rico, aliás, de muita interação com a imprensa de Cascavel. Fizemos muitos trabalhos lá que tinham repercussão na região, evidente, mas foi muito produtivo. Foi o período talvez mais produtivo que eu tive como procurador. E nós tivemos o caso da CC5. CC5 é a Carta Circular número 5 do Banco Central de 1969 ainda. E que é para remeter dinheiro para o exterior, para quem tem domicílio no exterior. Então você tinha, como aqui no Vale dos Sinos, pessoas que remetem dinheiro para o exterior, porque tem filho lá estudando, porque tem uma empresa lá, etc. e tal. Então, por si só, remeter dinheiro para o exterior é regular, é correto, tinha que ser fazer através do registro. Só que a partir, então, que eles liberaram essas contas CC5 lá em Foz do Iguaçu, lá, em razão do pessoal que vai comprar moamba no Paraguai, né? Eu comecei a puxar, apurar, e mostrando que o Banco Central não monitorava isso, que tinha muita lavagem de dinheiro. E ao fim e ao cabo eu fui pedindo informações e o Banco Central negando. Eu sei que teve a CPI dos precatórios, do sistema financeiro, caso Marca, Fonte Sidão, foi naquele burburinho todo ali. E aí chegou um ponto que, a história é longa, mas para resumir, eu obtive a quebra de todas as contas CC5 do Brasil, ou seja, de tudo o que as pessoas no Brasil tinham remetido para o exterior, de janeiro de 1992 a dezembro de 98. Por isso que eu disse que faz mais de 20 anos, bem mais, né? Esse período somou 124 bilhões de dólares. Isso que nós cortamos todos, cuja soma desse período ficou até 150 mil dólares, porque senão ia ser impossível apurar. Repito, não é por mandar dinheiro que era irregular, lucro de multinacional, etc. é regular. Só que nesse regular, você tem muita gente, personalidades na nação, gente que virou ministro da Justiça, gente que virou ministro do STF. Eu vejo agora fazendo discurso de probidade, assiste a rigoroso. Já tinham função pública na época, mandaram na época, um deles mandou o equivalente a hoje a mais de 10 milhões de reais, não sei a origem daquilo. Bom, aí eu dividi pelo país de acordo com o domicílio fiscal do remetente, porque o primeiro fator é ver se foi tributado, e depois ver se tem origem. Normalmente o sujeito que tem dinheiro sujo não tributa também, né? Bom, aí dividimos, alguns lugares andou, a maior parte não andou, o Ministério Público Federal falhou enormemente naquilo, mas a minha parte eu fiz. Nisso tinha o Banestado, que era um volume, uma parte ali, Banco Araucária do Paraná, que só existia para fazer evasão de dinheiro de terceiros. Ele não tinha nenhum patrimônio líquido, ele não podia mandar dinheiro em nome dele, como se fosse dos investidores como dele. Não tinha nada, zero, era um traço assim na consultoria econômica, e não tinha patrimônio líquido, e mandou mais de bilhão para o exterior na época. Isso, repetindo, mais de 25 anos atrás. Bom, o que aconteceu daí nesse período? O Moro foi trabalhar em Cascavel. Ele era juiz substituto em Curitiba, atuava só na Previdenciária e se titularizou como juiz criminal lá. Um ótimo juiz, diga-se. Tenho todos os elogios dele e tal. Depois, então, nós estabelecemos uma relação
Inclusive, na Lava Jato, a primeira palestra que ele fez profissional, tal, foi aqui no Teatro Feval, foi histórica, lotou, etc. E eu convidei ele, o Grupo Sinos que patrocinou, que organizou. Então, eu sempre tive, e acho que ele teve um comportamento, deixar claro, na Lava Jato, muito eficiente. Né? Todos os elogios, etc., que se faça a dele. O que eu critico é exatamente o comportamento político. Porque na medida que o juiz, ou o procurador, o Ministério Público, ele passa o outro lado do balcão, ele se torna um político. Não tem como. E essa questão da imparcialidade, as pessoas muitas vezes confundem. Ah, tu está dizendo que ele violou a imparcialidade porque ele é um corrupto, porque ele tinha má fé. Não, não é isso. A imparcialidade é um ônus estético. A mulher de César não basta parecer honesta, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E o juiz, o Ministério Público, mesmo com o papel de acusar, ele também tem que ser imparcial, no sentido que ele não pode ser movido por outros interesses que não a prova dos autos, só isso, né? Apenas isso que deve movê-lo. Ele tem que se comportar como tal, e assim é no mundo todo, tem um padrão de comportamento. E na medida em que, primeiro, vamos lá, vamos ser objetivo, o que derrubou a Dilma? Foi a divulgação da conversa com Lula, que já não tinha nem mais ordem judicial, depois de uma condução coercitiva que o Moro fez do Lula, completamente arbitrária e abusiva, porque não tinha por que conduzir o Lula, porque ele tem endereço certo, etc., só lá ouvir o sujeito, assim como ele fez com vários outros, provocou aquela situação, e o impeachment, se pegar os analistas políticos da época, todos diziam, está mais ou menos controlado. O Eduardo Cunha mesmo que tinha se conformado que não ia dar impeachment, e aquilo incendiou o país, incendiou o país e derrubou a Dilma. Bom, aí ele vira ministro, né, do sujeito que, em relação ao concorrente que ele prendeu, que foi o Lula que ele tirou da disputa. Né? Ok, vira ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro falou várias vezes, eu devo muito da minha eleição ao Moro, pelo que ele fez na Lava Jato. Ele falou. Né? E depois, finalmente, o Moro tenta derrubar o Bolsonaro. Acho que agora o Moro tem que ser presidente da República. Né? Por quê? Ele derrubou uma presidente, a Dilma. Ele afastou um candidato, o Lula. Ele tentou derrubar o Bolsonaro. Primeiro ajudou a eleger, depois tentou derrubar. Então agora tem que ser ele, né? Tem que ser ele o presidente. Então, é isso que eu entendo. Porque não é a questão de tu discutir se o Lula era culpado ou inocente. Não é. Se eu estou te acusando na Justiça Federal aqui de um delito, a questão central não é do meu comportamento se você realmente cometeu aquele fato e tem provas a respeito. Não, é que eu não posso ter um comportamento imparcial. Doutor, essa é a questão. O senhor falou lá no começo de abril do coronavírus como uma tragédia anunciada. Isso. A gente hoje ultrapassamos o número de 100 mil mortos e esse negócio parece que vai longe ainda. Que tragédia é essa, doutor? Pois infelizmente, né, na medida em que o comportamento, especialmente do presidente da República, foi no sentido de negar o fato, os chamados negacionistas, etc. Né? Foi uma aposta terrível, na medida em que as pessoas se ligam muito no fato de que o Bolsonaro receita cloroquina e diz para não cumprir a máscara, o distanciamento social, etc. e tal, na discussão de qual é o modelo. Mas o efeito é maior do que isso, porque isso tem um efeito, quando um presidente da República diz isso, ele desacredita qualquer outra medida que se tome, até o médico que está atendendo, se o médico não prescrever cloroquina, né? E o presidente da República, por ter sido eleito, obviamente, ele tem um poder muito grande. Não é que o lockdown, o distanciamento social, ele seja a solução. Não tem solução aqui. Nós estamos aqui na Rua Sofia, é uma escolha de Sofia. As pessoas ficam muito ligadas nisso, no maniqueísmo, é Deus ou o diabo. Não existe aqui. Nós estamos diante de diabos, essa que é a verdade. Ou seja, são opções menos ruins. Nós temos um problema da economia que é gravíssimo, que desemprega a gente, que mata a gente.
Mata mesmo, porque as pessoas também, pelo pavor, pelo pânico, abandonaram os exames hospitalares, muita gente morrendo aí de doenças evitáveis, né? E nós temos o vírus que mata mesmo, né? Então, eu não gostaria de estar na pele do governador e dos prefeitos, não os invejo, né? Então, esta situação de descrédito da medida, porque você precisa acreditar, é como tratamento médico, qualquer um de nós aqui. Se você vai no médico, o médico pode ser o melhor possível, o tratamento pode ser aquilo que é de melhor da medicina. Se você não acreditar, tu não vai chegar. E o inverso também é verdadeiro. E aí esse descrédito é que levou a essa situação, dessa mortandade enorme, mas eu ressalvo, eu acho que a nossa média aqui no Rio Grande do Sul, pegar a nossa paróquia aqui, por milhão de habitantes ainda é baixa, a gente está no pico aí, acho que nós vamos passar dessa, ou seja, aqui no Rio Grande do Sul eu acho que nós vamos ter uma saída dentro do possível razoável. Doutor, o nosso tempo já exasperou há tempos, mas eu não posso deixar de falar com o senhor e lhe provocar minimamente, pelo menos, num tema que eu quero que o senhor retorne em outro momento para a gente voltar a falar sobre isso. Mas que é a evolução desses dois institutos, muito próximos um do outro, que é a lei de delação premiada e os acordos de leniência das empresas. Isso. A gente vê lá a empresa botando lá bilhão em cima e sair bem tranquilinha, feliz da vida. É óbvio que a gente imagina que esses institutos eles ajudam muito no momento da investigação. Mas o que a gente enxerga também são falhas no processo, a partir do momento que existe um poder muito grande do MPF. Muito. Em tocar isso tudo adiante. É quase um poder de Deus em cima do processo. Exatamente. O senhor tem profundas críticas também em relação, especialmente à delação premiada, né? O que o senhor acha que, em breves palavras, tanto quanto seja possível falar sobre isso, que é possível a gente evoluir para que se aperfeiçoe esses dois institutos? Né? Assim, a delação, agora nós tivemos uma alteração na lei que diz que o juiz tem que examinar a adequação, acho que vai mudar o pensamento. Mas o Supremo cometeu um erro grave de interpretação, pela maioria dos ministros, diga, não todos, mas prevaleceu, que é o seguinte, que na linha que você disse, que o Ministério Público podia fazer e desfazer da lei. Ou seja, que o acordo feito pelo Ministério Público, o juiz só poderia regularidade, voluntariedade e legalidade. Né? Então, se foi espontâneo, o cara não foi coagido a fazer o acordo, se é regular, é competente e tal, o processo tramitou, e a legalidade está dentro dos limites da lei. Ora, a legalidade é mais do que isso. É mais dos estritos limites da lei, é proporcionalidade. Então, para exemplo claro, o Ministério Público podia fazer tudo. Ele pode fazer um acordo com a máfia, dizendo o seguinte para o Al Capone. Ô, Al Capone, eu te perdoo dos delitos que tu cometeu, assassinato, tudo mais, em troca de que tu me alcance provas da culpa do estafeta da máfia. Pega o espectador entender bem isso. Ou seja, tu não tem lógica nenhuma nisso. Ora, a lógica da delação, ela primeiro é pontual. Lá atrás, o pessoal vem de longe, é por isso que eu falo que é importante vir de longe, o Tommaso Busquetta, da Itália, foi preso no Brasil. Ele delatou a máfia. Ele não era o Al Capone da máfia, mas ele era um dos mafiosos. Então você pega o peixe pequeno para entregar o peixe grande. Tem uma lógica disso. E mais, não tem sentido tu fazer delação como fizeram no Brasil com o Palocci, com o governador do Rio de Janeiro que está 300 anos condenado. Esse é o supra-sumo da coisa. Por quê? Porque ele é o Al Capone. Né? Como o Marcelo Odebrecht é o Al Capone dos corruptores. Né? Então, primeiro, essa lógica. Segundo, quem comete crime não é a pessoa jurídica, é a pessoa física. Quem tem que ir para a cadeia é o empresário, é o dirigente da estatal, e não a estatal. Tu não tem que punir a Petrobras. O que fizeram foi ridículo. A Petrobras teve a maior autuação nos Estados Unidos de uma empresa estrangeira na história, mercê do colaboracionismo da Lava Jato, que entregou prova para os americanos ferrar a Petrobras. Vamos ser bem honestos. Ora, a Petrobras é vítima do crime. Atenção, a Petrobras é vítima do crime. Então é uma coisa, né? Você não pode... E é patrimônio nacional. Tu tem que punir os dirigentes da Petrobras. Aliás, eu não entendi até hoje por que os presidentes da Petrobras não são réus. Né? Não entendo isso, mas tudo bem. Né? Não sabiam de nada. Tá bom. Estavam roubando tudo, até os porteiros da Petrobras levavam dinheiro e eles não sabiam. Bom, mas vamos lá.
A Odebrecht, que empregava cerca de 260 mil pessoas, etc., uma potência a Odebrecht, também não comete crime. Ela tem que continuar existindo, ela tem que continuar operando, gerando emprego, e até para quê? Para pagar o rombo, certo? Quem tem que ser punido é o Marcelo Odebrecht. Essa é a lógica do negócio. Por que isso? Porque se você não fizer... Isso os americanos fazem isso. Eles não receitam isso para os outros, mas eles fazem. Eles têm até uma expressão lá em inglês, lógico, que é a capacidade de pagar. É isso que eles perguntam. Tu tem capacidade de pagar como empresário, tu cometeu crime? Tá, então tu vai... Eles fazem, tu vai ficar um tempo na cadeia e pá, a gente faz o acordo. Mas a tua empresa vai continuar existindo? Vai continuar existindo. Porque você precisa continuar empregando. Então, exemplo, plataformas de Rio Grande, pegar o nosso exemplo, tiraram 40 mil empregos dali e mandaram para a China. Petrobras levou as plataformas aqui, levou para a China. Nenhum dos acordos da Lava Jato, nenhum, observe, tem nível de emprego como quesito. Isso é a primeira coisa. Ele vai devolver 1 bilhão. Meu amigo, o prejuízo foi muito mais de 1 bilhão. Quando tu faz uma investigação, você tem que ver os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, eles podem ser mais destrutivos do que o benefício de punir o corrupto. Nós temos, vem da Grécia lá, uma expressão, batalha de Pirro, que era um general, Pirro, grego, que ele se envolvia nas batalhas com Roma na época. Aí teve uma lá que ele venceu, voltou todo esfarrapado, né? E aí disseram, saudaram, era mais uma vitória. Aí que ele deu uma frase que entrou para a história. Diz assim, mais uma vitória dessa e nós estaremos liquidados. Por quê? Porque o prejuízo foi maior do que o benefício, né? Então, esta é a ótica que tu tem que ter nesses acordos. Esta é a ótica, né? E o exemplo positivo, todo negativo, o Mensalão. Mensalão não quebrou empresa, Mensalão não teve intervenção política, não decidiu eleição. O povo tem que ser livre para decidir eleição. Não tirou candidato, está lá. E foram condenados. E foi o exemplo. Antônio Fernando, meu chefe na época, na minha ótica, deu uma aula de como se faz uma acusação. Dá para a gente ser otimista em relação à evolução no combate à corrupção, doutor? Sim, não tem nenhuma dúvida. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas tem... Não, sempre tem. Vai existir, isso é uma questão de investigação. Até porque a gente precisa trabalhar, né? Aquela coisa, né? Para que existe? Para a gente trabalhar. Mas nós temos essa consciência. Eu acho que melhora, sim. Só que ela tem que cuidar para não virar o fio. Porque nós temos muitos políticos injustamente acusados e que políticos idôneos, e que toda vez que você elimina um espectro político, pura e simplesmente, das cinzas não nasce bons políticos, nasce maus políticos. Dou um exemplo bem objetivo aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Lava Jato detonou toda a bancada do Partido Progressista, os 6 deputados federais dizendo que eles estavam envolvidos. Só sobrou uma denúncia, porque a outra também foi rejeitada, contra o Otávio Germano. Teve parlamentar que não foi eleito por isso, né? Assim como na região aqui nós tivemos outras pessoas que constaram de listas irresponsavelmente divulgadas e que também tiveram a vida prejudicada. Isso é um prejuízo para o país, não é para o político. É um prejuízo porque é alguém que estava ali, que não havia cometido delito, não se provou nada contra a pessoa, e que ele foi eliminado da disputa política. Adorei conversar com o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade. Peço perdão por falar demais. Uma aula hoje com o Dr. Celso Tres, nosso procurador federal. Continue agora a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.